O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Saluton, bona vespero. Saluto al ciui, saluto all'estimata e amichino e cari amicoi. Saluto, estimata Evelyn, Maria da Graça, Alexandra Nierlantina, em Fortaleza. Saluto, Ana Maria. Saluto, estimata Nilberson Nierlantina, em Fortaleza. Muito bom estarmos aqui novamente para aprendermos juntos o Esperanto, a língua da fraternidade. Vocês estão vendo aí esta imagem, não é? Estão vendo este cidadão? É o nosso Zamenhof, Lázaro Ludovico Zamenhof, o nosso iniciador do Esperanto. Pois é. Para começar, então, nós vamos apresentar para vocês uma pequena história do Esperanto. Esse texto está em formato de poesia, né? Nós chamamos de literatura de cordel. O que é isso, literatura de cordel? É uma poesia essa poesia ela é escrita pelos nordestinos, né? Que no Ceará, no interior do Ceará, dos estados do Nordeste, temos muitos poetas talentosos, e eles contam histórias através de poesias, né? Então, tem aquelas rimas. Esses livros são editados em pequenos folhetos, fininhos. E nas feiras públicas, eles são pendurados em cordões ou cordéis, né? Então, cordel é uma corda pequenininha, fininha. Daí vem o nome, literatura de cordel. Então, é uma poesia típica, né, do interior, né, das cidades do interior do Nordeste. Né? E o nosso amigo, o professor José de Oliveira Leite Júnior, né, ele escreveu a pequena história do Esperanto em literatura de cordel. No nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, nós falamos a seu respeito. Ele é eminente professor, doutor de letras, né, do curso de letras da Universidade Federal do Ceará. Né? E lá ele já foi coordenador de Esperanto, ele é professor de Esperanto também. Né? Então, vamos apresentar aqui um pouquinho da pequena história do Esperanto em cordel. Espero que vocês gostem. Olha só, eu vou ler em cordel, eu não sou muito bom para ler em cordel e poesia, mas acho que cordel é fácil de ler. Vamos lá. Vamos tentar. Nestes versos populares, o Esperanto é o tema. Espero que Deus me ajude com sua luz deste poema.
trazendo a inspiração na palavra e na noção sobre esse belo sistema. O Esperanto é uma língua, hoje mais que centenária, foi criado na Polônia numa intenção libertária por Lázaro Ludovico Zamenhof, a quem dedico esta história doutrinária. E essa língua apareceu no livro pequeno e enxuto. Tamanho não é documento, o que importa é o produto. 16 regras somente resumiam a semente daquele fecundo fruto. No ano de 87 do século XIX, pôde o mundo conhecer a língua de Zamenhof, sobre a qual este poeta, de forma simples, direta, vai falar em cada estrofe. De família polonesa, descendente de judeus, o menino Ludovico sempre surpreendeu os seus, tendo sido exemplar nos estudos e no lar, onde havia fé em Deus. Zamenhof, polonês, praticando a medicina, receitou Esperanto contra o mal que se origina com a Torre de Babel, quando o homem ousou o céu sem a permissão divina. Cada povo tem sua língua, seu costume e sua cultura. A diversidade é tanta e há tanto tempo perdura, que romper com a maldição e ousar com o mundo são é que parece loucura. Na Bialystok natal, falava-se polonês, russo, alemão, lituano, fora o ensino do francês, do latim e do hebraico. No religioso, laico, quantas línguas de uma vez. Cada falante queria impor seu pensamento e sua religião. Que ódio no sentimento dessa cidade polaca. O resultado era faca no menor ressentimento. Ludovico Zamenhof, desde cedo percebia que na fronteira da língua muita batalha haveria. Inconformado, ele então procurou a solução numa língua de harmonia. E tanto isso é verdade que o jovem polonês, ainda na adolescência, dedicou-se até que fez um livro com a língua nova. Estava ali sua prova de gênio e de sensatez. Feliz, reuniu amigos com os quais comemorou, soprando a vela do bolo que sua mãe preparou. De alegria ele exultava, pois seu sonho ali estava, no livro se transformou. A língua internacional, por ele foi batizada. Sua ideia visava a todos ser repassada, traduzindo a união a todo o povo e nação numa língua planejada. Mas o pai de Ludovico achou o projeto estranho. Como é que alguém pensava tão grande desse tamanho? Como é que um rapaz podia pensar em paz nesse mundo tão medonho? Santo de casa não faz milagre, já diz a gente. A voz do pai, preocupado, ganhou eco maldizente. Houve conselho contrário àquele plano gregário do gênio do adolescente. Assim, o pai lhe pediu, e o jovem era obediente, que adiasse mais um pouco seu projeto persistente. Mas, depois da medicina, se aquela fosse sua sina, que ele seguisse em frente.
Então, Ludovico foi estudar na faculdade o curso de medicina, fez com zelo e propriedade, conforme foi prometido, adiou seu sentido de ajudar a humanidade. Numas férias, no entanto, estando em casa outra vez, perguntou pelo seu livro, e um silêncio então se fez. Vendo que o filho sofria, a mãe disse que um dia do livro o pai se desfez. O pai acabou queimando a obra que o rapaz escrevera com esmero, dedicando-se tenaz ao que então se consumira numa incompreensível pira, pois sonho não se desfaz. Tendo o pai rompido o trato, Zamenhof redobrou seu esforço ano a ano, até que ele terminou uma versão mais madura da obra que prematura seu pai incendiou. A chama do sacrifício incendiou-lhe o ideal, pediu ao futuro sogro o apoio editorial para lançar o Esperanto, e fogo nenhum foi tanto que apagasse esse fanal. A Europa ficou pequena para tamanha expansão. Antes do século XX, em constante progressão, não restou mais continente sem que a estrela reluzente brilhasse na escuridão. O livro de 87, em russo no original, teve nesse mesmo ano versão internacional, publicada em polonês, em alemão e francês, mantendo aceso o ideal. Na língua da esperança, publicaram-se revistas, nova língua se falava, nos clubes esperantistas, obras se traduziam e outras se produziam no Esperanto entre os artistas. 18 anos passados desde o livro original, realizou-se o Congresso, o primeiro universal, em Bolonha, sobre o mar. Foi um evento sem par no plano internacional. Zamenhof lá esteve, ensinando sobre a essência do projeto que criou. Por seu gênio e competência, foi aplaudido e aclamado. O patrimônio legado manteria a consistência. E os anos que viveria Zamenhof com firmeza, a missão continuava, no argumento e na franqueza. A luta do Esperanto podia evitar o pranto da guerra e da malvadez. Apesar de tanto esforço, em prol da paz e do amor, a primeira grande guerra trouxe um tempo de terror. Até mesmo o Esperanto sofreu baixas, não encanto, na morte do Criador. Em 17 morria com desgosto certamente Zamenhof em plena guerra, mas deixou a toda gente o exemplo e a atitude para que a humanidade mude, superando-se na mensagem. Outra guerra mundial o mundo consumiria, dizimando tantas vidas como nunca se veria. Na Polônia, em Holocausto, muitos Zamenhof em Fausto a morte conheceria. Hoje a Unesco reconhece, no seio da humanidade, o valor do Esperanto, em cuja comunidade permanece o idealismo e o mesmo altruísmo da originalidade. Que esta mensagem alcance com a luz da verde esperança mais lutadores na causa da harmonia e da bonança, que a Babel globalizada seja logo superada pela fraterna aliança. Ludovico Zamenhof ensinou Esperanto. Irmanados no idioma, trabalhemos nós, portanto, em prol de um mundo novo, juntos como só povo, remido de guerra e pranto.
Aí está, nosso amigo Leite Júnior, foi no Congresso Brasileiro de Esperanto, em Porto Alegre, em 2005, que ele apresentou pela primeira vez este seu poema. E aí está, meus amigos, amigas, né, uma pequena história do Esperanto. Depois vocês nos dizem o que é que vocês acharam, né, do poema do Leite Júnior, em literatura de cordel, né, que vai resumir a história do Esperanto. Né? Depois, em outras aulas, vamos falar mais um pouquinho sobre o Dr. Zamenhof e sua história. Mas vamos seguir em frente. Se vocês tiverem algum comentário, podem fazer. Né? Certo? Então, vamos lá. Então, vamos agora continuar estudando os sufixos. Sufixo aí. Olha esse sufixo aí. AC chapéu. Indica qualidade material má ou dá um sentido pejorativo. Indica qualidade material má ou dá um sentido pejorativo. Vejamos, então, olha, domo, como nós já sabemos, é casa. Como é que dizemos casebre em Esperanto? Né? Aquela casinha estragada, muitas vezes, né? Domacho. É o casebre. Livro. Opa, libro. Mais uma vez, gente. Olha que coisa. Libro é livro. Eu vou escrever aqui. Olha só. Libro é livro, Roberto. Vamos exibir. Então, vejam, eu coloquei livro ou livro, né? Foi um erro novamente de digitação, meus amigos. Libro, em Esperanto, é livro, né? Libro é livro. Muito bem. Como é que eu digo livro ruim, livreco, né? Aí nós usamos o sufixo AC chapéu, libratio. Aí está, libratio. Libro, livro. Libratio é o livro ruim, o livreco, sem qualidade. Muito bem. Parole, falar. Vejam que termina pela letra I. É o infinitivo. Parole, falar. Como é que dizemos falar mal, uma língua, não falar corretamente? Parolate. Parolate. Muito bem, parolate. Aí está, parolate. Outro sufixo do Esperanto, AD, indica ação. Em geral, uma ação prolongada. Então, vejamos um exemplo. Opa, eduque. Eduque, educar. Como dizemos educação? Aí está, educado. Então, educado é educação em Esperanto. Vejam que o sufixo está sublinhado. Martelo, né? Aquele objeto de dar marteladas, de pregar pregos. Esperanto é martelo, né? Fechado. Martelo, ou fechado. Como é que dizemos o ato contínuo de dar marteladas, né? Martelado. Martelado é a martelagem. É o ato contínuo de martelar, martelado. Labore, trabalhar. Laborade, trabalhar longamente. Observação sobre o sufixo AD. Muito interessante essa observação que o nosso Jair Salles nos faz. Vamos entender. O sufixo AD, quando usado em verbos no passado, pode dar um sentido semelhante ao sentido de nosso pretérito imperfeito. Opa, Roberto, vamos ver o exemplo. O que é isso? Exemplo.
Por exemplo, olha, trabalhava está no tempo pretérito imperfeito, né? É uma ação que estava realizada no passado, mas que continua, né? Não foi encerrada. Então, em Esperanto, vamos lá. Em tiu tempo, mi laborades em tiu urbo. Tradução, olha, nesse tempo, eu trabalhava nessa cidade. Vejam que em laborades está no passado e há o sufixo ad, né? Indicando aí um tempo contínuo, né? Passado. Trabalhava. Muito bem. Ok. Então, vamos ver com relação a isso o que nos diz o nosso amigo Jair Salles. Na prática, porém, olha aí, a simples terminação IS, que é do passado, de acordo com o contexto, pode dar esse sentido. É menos, Jair Salles. Olha aí. Exemplo. Em teu tempo, me labores em teu urbo. Vejam que não está escrito laborades. Me labores, simplesmente. Nesse tempo, eu trabalhei nessa cidade. Dependendo do contexto, pode ser também trabalhava. Então, o que ele está dizendo, Jair Salles? Que nós não precisamos usar o sufixo ad para dar a ideia de trabalhava, porque pode depender do contexto, né? Mas nada impede que, logicamente, se eu for traduzir trabalhava para o Esperanto, eu uso laborades, né? Trabalhava, né? Pretérito perfeito, né? Mas nosso amigo está dizendo que eu posso usar o passado comum, passado simples, que termina em S. O contexto vai me dizer qual é a ideia. Assim nos diz Jair Salles, professor Jair Salles. Outro sufixo, AJ, chapéu, é o nosso AJO. Né? O J, chapéu, o nome dessa letra é JO. Indica coisa concreta. Muito bem, vejamos aqui um exemplo. Mande. Olha aí, vamos aproveitar a oportunidade para falarmos Esperanto. Mande. Nós não nasalizamos. E como é que eu faço, Roberto, para não nasalizar o N? Eu falo ma, e a língua vai para trás dos dentes incisivos, né? No céu da boca, atrás desses dentes incisivos. E o N sai naturalmente, ó. Mande. O G com chapéu é DJ. Então, mande, certo? Não nasalizamos. Por quê? Porque todas as letras devem ser pronunciadas. Quando nós nasalizamos no português, deixamos de pronunciar as letras. Então, mande. Comer. Como nós dizemos comida? Mangiajo. Olha aí. Basta acrescentarmos o sufixo AJ chapéu. Mangiajo é comida. Qualquer coisa de comer. Mangiajo. Trinque. Trinque. Trinque, beber. E bebida? Opa! É uma coisa de beber. Bebida é uma coisa de beber. Trincajo. Trincajo. Trincajo, portanto, é bebida. Observem bem o sufixo AJ, chapéu. Opa, bela. Bela, essa palavra em Esperanto quer dizer belo, bela. Como é que eu digo uma coisa bela, uma beleza? Belajo. Eu acrescento o sufixo AJ, chapéu, belajo, né? Então, quero me referir a uma coisa bela. Eu digo, oh, belajo, que beleza. Me referindo a alguma coisa, algum material, algum objeto, né? Alguma paisagem da natureza, né? O mar, que abelajo, né? O mar, que abelajo, que beleza. Outro sufixo muito usado no Esperanto, AN, indica membro adepto ou habitante. Membro, adepto ou habitante. Então, vejamos. Clubo.
Clube. Clubano é aquela pessoa que faz parte de um clube, é um membro de um clube, é o sócio. Então, clubano é o sócio de um clube, membro de um clube. Vejam aí o uso do sufixo -an. Clubo, clubano. Cristo, cristano, não é cristano, é o cristão, não é o adepto do cristianismo, né? Então, Cristo, cristano. Brasilo, brasilano, agora aí está no sentido de habitante. Quem habita o Brasil, né, é o brasilano, quem nasceu no Brasil, brasilano, brasileiro. Muito bem, Brasilo é o nome do nosso país em Esperanto. Brasilano é o brasileiro. E brasileira? Como é que nós dizemos brasileira em Esperanto? Fácil, não é? Só acrescentarmos antes do final o, da terminação o sufixo feminino, -n. Então, brasileira seria brasilanino, um pouco mais extenso. Brasilanino, brasileira. Então, brasilo, brasilano. Muito bem, né? Então, terminamos por hoje os nossos sufixos. Em breve estaremos começando os prefixos. São muito usados em Esperanto. Mas estamos aqui para conversarmos, dialogarmos, né? Então, vamos agora ao nosso diálogo, ao nosso texto. Então, vejamos aqui o nosso livro, La Conversatia Clubo, é o terceiro livro da série do Jair Salles, La Conversatia Clubo. Então, a lição de hoje, tria leziono mangiante em Esperanto. Opa, vamos repetir. Mangiante em Esperanto. Lembrando sempre de não nasalizarmos. Mangiante em Esperanto. Mangi é comer. Mangiante, comendo em Esperanto. Comendo em Esperanto. Mangiante em Esperanto. Esse é o tema da lição de hoje. Então, vamos ao texto. Vamos ver do que se trata. Vocês conseguem ler? Vamos ler em voz alta, não é? Onde vocês estiverem. Vamos lá. Estou esperando. Vocês estão lendo, não é? Uhum. Isso. Rodia o H aspirado. Rodia-o lá. Geiunuloi tagmandes em restauratio. Ankaŭ ĉefe por praktiki Esperanto. Hodiaŭ la gejunuloj tagmadis en restoracio ankaŭ ĉefe por praktiki Esperanto. Então, vejamos. Acho que a maioria das palavras vocês já conhecem. Hodiaŭ, hoje. Lageiunuloi, os jovens e as jovens, não é? Nós já vimos esse prefixo gay. E o nulo, o jovem masculino. E o nulino é a jovem. Queremos dizer os dois ao mesmo tempo, geiunuloi. Então, rodia-o, hoje, lageiunuloi, os jovens, né? Sabendo que se trata de homens e mulheres. Os jovens almoçaram. Tagmandi é almoçar. Veja que interessante. Mande, comer. Tag é dia, né? Então, tagmanjo.
Manjo é a refeição do dia. Tag, dia. Manjo, refeição, né? Então, refeição do dia, tag manjo, é o almoço. Então, em decorrência, temos tag mande, que é o verbo almoçar. Então, hoje, os jovens almoçaram em um restaurante. Uncle, também, principalmente para praticar Esperanto. Hodiaŭ la gejunuloj tagmanĝis en restoracio ankaŭ ĉefe por praktiki Esperanto. Hoje os jovens almoçaram em um restaurante, também, principalmente, para praticar Esperanto. Opa, estou repetindo porque no final vai ser tudo em Esperanto. Sur la menuo estis ordinaraj brazilaj pladoj kiel rizo, fazeolo, salatoj, bifsteco, frititaj terpomoj kaj tiel plu, né? Cotopô, kaj tiel plu. Vamos repetir? Sur la menuo estis ordinaraj brazilaj pladoj kiel rizo, fazeolo, salatoj, bifsteco, frititaj terpomoj kaj terplu. Vejam só, sur é sobre, não é? Sobre o menu. Só que aqui nós dizemos como? No menu, né? No menu. Mas sur, literalmente, é sobre o menu, né? E faz sentido, não é? Porque os nomes dos pratos estão escritos, né, sobre a folha, né? Não estão dentro da folha, são do menu, estão sobre as folhas, sobre o menu, né? Então, está sobre. Então, no Esperanto, ele preza muito essa objetividade, né? Sobre, dentro, né? Mas podemos traduzir por no menu, né? No cardápio, por exemplo, né? Menu é menu, cardápio, né? Então, sur la menu, no cardápio, ou sobre o cardápio, né? Havia. O verbo esse também tem um sentido de haver, né? Ser, estar e haver. Aqui está no sentido de haver. No cardápio havia ordinara e brasila e pladoi. Pladoi quer dizer pratos, né? Os pratos que estão no cardápio, né? Então, estão os pratos brasileiros comuns. Pratos brasileiros comuns, né? No Esperanto, nós usamos assim, de trás para frente, né? Então, traduzindo, pratos brasileiros comuns. Ordinária é ordinários comuns. Né? Literalmente seria ordinários brasileiros pratos. Né? Mas a gente não traduz assim. Traduzimos, no cardápio havia pratos brasileiros comuns, ordinários, que é como riso, arroz, fazeolo, feijão, salatoi, saladas, plural, bifsteco, bife ou bisteca, né? É aquela carne lá de boi, né? Bifsteco, bife ou bisteca, fritita e terpomoi, olha só, batatas fritas. Então, terpomoi, você tem interessante, você tem vem de tero, terra, pomo é maçã. Juntando, né, maçã da terra ficou batata, é como se a batata fosse a maçã da terra. Então, Esperanto, terpomo é batata, fritita e fritas, caiterplu, etc. E assim por diante, literalmente, caiterplu. Muito bem, então, sur la menuo
estes ordinarei Brasilai pladoi, que ele riso faziolo salatoi, bifisteco, fritita e terpomo e caiterplu. Muito bem. Por trinque estes diversai fructosucoi, el oranjo, citrono, vimbeiro, ananasso, cai refrescigajoi. Vamos lá. Por trinque, para beber. Havia vários sucos de fruta, não é? Diversos ou vários, né? Sucos de fruta. Vejam bem, fructosucoi. Como é que nós traduzimos? Sucos de fruta, né? Então, fructosucoi, sucos de fruta. El quer dizer de, mas no sentido de origem, né? De onde é que veio, né? De onde foi feito. Então, nós não vamos usar aqui o DE, não, é o EL, que dá esse sentido de origem, né? De onde veio. Então, de laranja, oranjo, citrono, limão, vimbeiro, uva, ananasso, abacaxi, né? Então, aí estão os sucos de laranja, limões, uva, abacaxi. E havia também o quê? Refrescigajoi, refrigerantes, tá? Essa palavrinha aí também, refrescigajo, ela é composta por várias outras palavrinhas, né? Que depois vamos ter a oportunidade de conversar direito sobre a sua formação, tá? Então, refrescigajo é refrigerante, né? É alguma coisa que refresca, Então, refrescigajo aí. Por trinque estes diversai fructosucoi, el oranjo, citrono, vimbeiro, ananasso, cai, S chapéu, SH, chi, né? Olha o som do SH, do S chapéu. Refrescigajoi. Muito bem. Refrescigajoi. Tem um J com chapéu, que tem um som do J, e uns no fim um J sem chapéu, que é o I breve, né? Aquele fraquinho de pai. Refrescigajoi, formando plural. Por deserto, estes plurai dolciajoi cai pudingoi. Ó, que bom. Para sobremesa, deserto, sobremesa. Para sobremesa, havia vários doces e pudins. Ó, para sobremesa, havia vários doces e pudins. Muito bem, vejam só, dolciajo. Observe um sufixo AJ chapéu, não é? Algo que é doce. Dolcia é doce. Então, dolciajo é algo doce, né? Os nossos doces. Por deserto, estes plurai dolciajoi cai pudingoi. Lembrando que o som do C chapéu é TCH, né? Dolciajoi. Conversatio. Conversação. Olha só. Então, vamos ver. Senhor Tito. O que é que diz o senhor Tito? Rodia-o nifaros specialam ludum. Olha aí. Hoje nós faremos um jogo especial. Muito bem. Senhor Tito está animado. Rodia-o nifaros specialam ludum.
Lembrando que o som do C é TS. Specialan ludum. E preste atenção no acusativo. Specialan ludum. Está complementando o verbo. Complementa o verbo faros. É o objeto direto. Carlo, priquio temas. Sobre o que é tratado, né? O tema, a respeito de que é o tema, né? Trata-se de quê? Né? Priquio, a respeito de, quio, que, né? Priquio, temas, né? É o tema. A respeito de que é o tema, né? Trata-se de quê? Trata-se de quê? Trata-se a respeito de quê? Priquio, temas. Temas, prilaieno, niagos, que vazam, niestos em restauratio. Tubone, olha aí. Temas, prilaieno, niagos, que vazam, niestos em restauratio. Tubone, trata-se do seguinte, né? Temas pri, trata-se do seguinte, ieno, nós agiremos, olha aí, está no futuro, que vazam quer dizer como se, que vazam, nós agiremos como se nós estivéssemos em um restaurante. Tudo bem? Tubone, tudo bem? Temas prilaieno, niagos, que vazam, niestos em restauratio. Tubone. Tiwi, todos. O que todos dizem? Boneghe, excelente, ótimo, todos concordaram. Tiwi. Senhor Tito, sed estas croma afero. Videvas e mag que me estas ali landano. Opa! Sed estas croma afero. Videvas e mag que me estas ali landano. Mas há um assunto a mais. Afero quer dizer assunto, né? Há uma coisa a mais, um assunto a mais, croma a mais. Vocês devem imaginar que eu sou um estrangeiro, ou seja, literalmente, alilandano, né? Um habitante de outro país. Alilandano é um habitante de outro país, é o estrangeiro. Mas há um assunto a mais. Você deve imaginar que eu sou um estrangeiro. Sed estas croma afero, videvas e mag, que me estas ali landano. Muito bem. Johano, né? Johano é João em esperanto. Johano, trebone, tiel, ni tute ne povos crocodili, tchune? Crocodile, né? O que é isso? Oh, crocodile. Trebone, muito bem. Tiel, assim, nós, de modo nenhum, tutene de modo nenhum, né? Poderemos crocodilar. Roberto quer crocodilar, Roberto. No Esperanto, nós temos essa expressão, tá? Crocodile, é crocodilar. Crocodilar é o seguinte, né? Nós somos esperantistas, estamos conversando em Esperanto. Então, se eu começo a falar na língua nacional, eu estou crocodilando. Eu não estou falando Esperanto, né? Então, esse grupo aí, eles não vão poder crocodilar, ou seja, falar na língua nacional, só em Esperanto. Por quê? Porque tem um estrangeiro entre eles, não é? O senhor Tito.
Muito bem, ele é estrangeiro. Se eles falarem português na língua nacional, o estrangeiro não vai entender. O estrangeiro só entende a língua dele, outra qualquer, mas não entende o português. E entende Esperanto? Então, é de bom tom, por educação, né? Quando tivermos um estrangeiro conosco, né, que só fala Esperanto, não fala português, nós não vamos crocodilar, vamos falar somente Esperanto. Então, trebone, tier, ni tutene, povos crocodile, chune. Senhor Tito, yes, compreneble? Sim, compreensivelmente, naturalmente. Né? Nós usamos essa expressão compreneble, que ao pé da letra é compreensivelmente, para dizer naturalmente. Maria diz, do mi comensos, Senhor Tito, e em la menuo, electo lauplate, do mi comensos. Então, eu começarei, né? Então, ela vai se referir agora ao senhor, vai se dirigir ao senhor Tito. Senhor Tito, e em la menuo, electo lauplate, senhor Tito, eis o cardápio, eis, senhor Tito, eis o cardápio, electo, escolha, eleja, lauplate, a sua vontade, escolha a vontade, segundo sua vontade, né? Lau é segundo, conforme, lau, plate, agradável, não é? Plate, agradável, né? Muito bem, então, de acordo, né, com sua vontade, com seu agrado, né? Fique à vontade. Lauplate. Senhor Tito, sed helpumim, bonvolo, traduque almenam la cefa in plado in de la menuo. Tubone, sed helpumim, bonvolo, traduque almenam la cefa in plado in de la menuo. Tubone. Olha o seu título, o que é que ele diz? Mas ajude-me, helpumim, ajude-me. Por favor, traduza, ao menos, pelo menos, né, os pratos principais do cardápio. Tudo bem? Ora, por que ele disse isso? A Maria entregou para ele um cardápio totalmente em português. Não adianta de nada. Ele não entende nada de português, né? Então, ele está pedindo para Maria traduzir para ele, pelo menos, né, ao menos, os pratos principais, para ele poder escolher, né? Não precisa traduzir tudo. Sed helpumim, bonvolo. Bonvolo é faça o favor, né? Literalmente, bonvolo traduque, faça o favor de traduzir. Traduque é traduzir. Faça o favor de traduzir, ao menos, pelo menos, os principais pratos do cardápio. Tudo bem? Sed helpumim, bonvolo, traduque almenam la cefa in plado de la menuo. Tubone. Maria, ies, plesure. Plesure é com prazer, né? Plesuro, prazer. Com prazer ou prazerosamente, né? É uma forma adverbial, termina pela letra E. Com prazer ou prazerosamente. E esse, plesure. Muito bem, esta foi a história. Agora vamos ao guia de conversação, Conversatia Dividilo. Esta é uma parte muito importante do nosso curso, né? É a formação das perguntas, né? Para isso, precisamos entender
que está escrito, para fazermos a pergunta corretamente. Então, vejamos. Faru nun demando, em alvia e colego, e prititio e frasoi. Façam agora perguntas a seus colegas a respeito destas frases. Então, vejamos. Lageu nuloi tagmantis em restauratio. Chefe por practique Esperanto. Muito bem. Agora vamos fazer uma pergunta usando porquio. Para quê? Eu já sublinhei a resposta. Vocês podem fazer a pergunta, então? Como fica a pergunta? Cuja resposta será por practique Esperanto. Vamos fazer. Nós estamos fazendo, escrevendo, falando mesmo. Então, vamos lá. Lageu nuloi tagmantis em restauratio, chefe por practique Esperanto. Porquio. Então, vejamos. Porquio lageu nuloi tagmantis em restauratio? Olha aí a pergunta. Porquio lageu nuloi tagmantis em restauratio? Por practique Esperanto. Chefe por practique Esperanto. Chefe, estão lembrados? Principalmente, né? Nós colocamos aí porque estava na frase, né? Mas a parte principal é por practique Esperanto. É a resposta para porquio. Do surlamenuo estes ordinarei Brasilae pladoi. Agora vocês devem fazer uma pergunta usando a palavra interrogativa quio. Quio. Já indiquei a resposta. Olha aí. Pladoi. Como fica a pergunta, então? Vamos ver? Ok. Quio estis surlamenuo? Poderia responder simplesmente pladoi, não é? Quio, pladoi. Mas como já está caracterizado, né, o objeto, então vamos dizer a característica ou as características. Ordinarei, Brasilae, pladoi. Quio estis surlamenuo? Ordinarei, Brasilae, pladoi. Tri. Por trinque estes diversae fructos sucoi, cai refrescigajoi. Olha aí. Por trinque estes diversae fructos sucoi, cai refrescigajoi. Vamos agora fazer uma pergunta usando quio. Quio. Vamos lá, estou aguardando. Estão formulando, certo? Então, vejamos. Quio estis por trinque? Diversae fructos sucoi cae refrescigajoi, né? Diversos sucos de frutas e refrigerantes. Quio estis por trinque? Diversae fructos sucoi cae refrescigajoi. Veja que eu não estou traduzindo tanto agora no final. Kivar rodiau signoro Tito sugestis specialam ludum. Rodiau signoro Tito sugestis specialam ludum. Como fica a pergunta? Já estão fazendo, estão falando, estão escrevendo. Muito bem. Então, vejamos. Kion signoro Tito sugestis rodiau? Specialam ludum. Simplesmente specialam ludum, né? Embaixo nós colocamos uma frase mais completa. Li sugestis
specialam ludum, né? Pode ser ambas, né? As respostas. Quando eu coloco somente specialam ludum, tenho que me lembrar de colocar o acusativo. Por quê? Porque está subentendido que a frase completa, lisugestes specialam ludum, não é? Que é objeto direto, lisugestes. Temos que estar atentos a isso. Que vim, la ludo temis prilaieno, ili devus agi, que vasal, ili estus em restauratio, la ludo temis prilaieno, ili devus agi, que vasal, ili estus em restauratio. Então, vamos fazer uma pergunta usando priquio. Priquio a respeito de quê? Sobre o quê? Vejamos, não é? Priquio la ludo temis, prilaieno, ili debus agi, que vasal, ili estus em restauratio. Ili devus agi, que vasal, ili estus em restauratio. Priquio la ludo temis. A respeito de que tratou-se o jogo? A respeito do seguinte, eles deveriam agir como se eles estivessem em um restaurante. Observe a terminação, o S, né? Em devos e estos. Deveriam, como se eles estivessem, né? É o nosso no Esperanto seria o pretérito, né? Futuro do pretérito na língua portuguesa, né? Futuro do pretérito, certo? No Esperanto é o condicional, né? Tem essa diferença, né? Muito bem, aí está, devos e estos, tá? Muito bem, então esta foi a... Opa, tem mais um aqui, ses. Maria traduquis lamenuam por senhor Tito. Maria traduquis lamenuam por senhor Tito. Opa, vamos fazer uma pergunta usando porquio. Porquio, para quem? Opa, então vamos fazer a pergunta. Porquio Maria traduquis lamenuam por senhor Tito? Porquio Maria traduquis lamenuam por senhor Tito? Não vou nem traduzir, porque eu sei que não precisa. Muito bem. Multandankon, de novo, Multandankon. Meus amigos Multandankon, muito obrigado, porque vocês estão aqui conosco, vivenciando, estudando o Esperanto. Só temos que agradecer, né? E contar que vocês estejam realmente ali, né? Dia a dia, estudando um pouquinho, vendo os vídeos, né? Então, Multandankon, muito grato por todos, tá? Dankon, Alexandre está dizendo Dankon, né? Muito bem. Opa! A Irani diz que vou ficar quietinho na primeira carteira, pois ainda estou maratonando as aulas iniciais. Ah, Irani, muito bem. Multandankon. Então, diz lá proxima leciono. Diz lá proxima leciono. Dankon, Multandankon. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.